Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de funções em PHP. Mais especificamente vamos tratar do escopo de variáveis. O que vem a ser o escopo de variáveis? O escopo de variáveis é o conjunto de regras que vai determinar o uso e a validade de variáveis nas diversas partes do programa, ou melhor dizendo, do script em PHP que nós estamos gerando. Veremos agora três tipos de variáveis no que se refere ao escopo. Começando então pelo estudo do que vem a ser variáveis locais. Variáveis locais são aquelas que só têm validade dentro da função na qual são declaradas. Vamos a um exemplo para deixar esse conceito mais claro. Temos a tag que identifica o início de um script em PHP. Agora temos a especificação da função teste. Percebemos que a mesma não tem nenhum parâmetro. Na sequência temos o operador de atribuição sendo utilizado, e aí neste caso vai existir a declaração dinâmica da variável mensagem, que por sua vez será do tipo string, pois vai ser inicializada na sua declaração com a string olá do escopo local, exclamação. Temos agora a função echo, que vai apresentar na saída padrão o conteúdo da variável mensagem, ou seja, a string olá do escopo local. Fechamos o bloco da função teste. Agora temos uma chamada para a função teste. E aí, neste caso, vai ocorrer a execução da mesma e a apresentação da mensagem olá do escopo local na saída padrão. Aqui eu chamo a atenção para a execução da echo, mas de uma forma que vai gerar um erro na interpretação do script, pois mensagem é uma variável que não existe fora da função, pois mensagem é uma variável local à função, existindo apenas no escopo da mesma. Agora, tag de fechamento do meu script em PHP. Agora vamos ver um segundo tipo de variável no tocante ao escopo das mesmas. Vamos falar dos parâmetros formais. Então, os parâmetros formais são declarados como sendo entradas da função. E um parâmetro formal é uma espécie de variável local da função. Como assim uma espécie de variável local da função? Um parâmetro formal ele só vai existir no escopo da função, assim como as variáveis locais a mesma. Contudo, um parâmetro formal ele é inicializado com valor externo à função. E aqui eu destaco que alterar o valor de um parâmetro formal não reflete essa alteração na variável que porventura tenha sido passada para a função. Isso tem sentido, pois quando nós passamos um parâmetro formal para uma função, na verdade são passadas apenas cópias das variáveis que foram utilizadas na chamada da função. Isto é, o parâmetro formal ele existe independentemente das variáveis que foram passadas para a função. Ele vai tomar apenas uma cópia desses valores passados para a função. Vamos para um exemplo para deixar isso ainda mais claro. Tag de início de script em PHP. Aqui eu estou especificando a função saudação, e aí a mesma recebe um parâmetro, nome. Agora, no início já da minha função, eu vou atribuir para nome Maria, e aí na sequência tem a função echo que vai apresentar na saída padrão a mensagem olá, vírgula, Maria, exclamação. Fecho o bloco da minha função. Agora eu tenho a declaração da variável nome. Essa variável nome é externa à função, e aí a mesma vai ser inicializada na declaração com o valor Marcelo, melhor dizendo, com a string Marcelo. Na sequência, tenho a chamada à função saudação, passando o conteúdo da variável nome. Então aqui vai ocorrer uma cópia do conteúdo de nome, que é uma variável externa à função, para o parâmetro formal da função. E intencionalmente eu coloquei o mesmo identificador, para deixar mais claro ainda que este parâmetro formal existe independentemente desta variável externa à função. Então, no momento da chamada, ocorre uma cópia, então Marcelo vai ser copiado para o parâmetro formal. Aqui eu sobrescrevo Marcelo, então passa a conter Maria, a variável nome, e apresento a mensagem. Na saída padrão vai aparecer Olá, Maria. Quando eu volto para o contexto onde eu chamei a minha função, eu vou agora usar a função echo e apresentar na saída padrão a mudança de linha olá, vírgula, e o conteúdo da variável nome. Aqui eu deixo claro que a variável nome que foi alterada dentro da função trata-se de um parâmetro formal, e essa alteração não reflete fora da função, ou seja, o que vai ser apresentado com a execução desta função echo é uma quebra de linha olá, vírgula, Marcelo. Então, deixando bem claro o que foi dito, que eu faço apenas uma cópia do valor da
variável passada para a função para o parâmetro formal. E alterações no parâmetro formal dentro da função não se refletem externamente nas variáveis que foram utilizadas para a chamada da função. Fecho aqui o script em PHP. Vamos agora para o primeiro exercício desta nossa videoaula. Escreva um script em PHP que manipule um vetor de inteiros com 10 elementos. O script deve possuir uma função que receba o vetor e retorne o maior valor contido no mesmo. As seguintes manipulações devem ser feitas. O vetor deve ser inicializado e, por meio da utilização da função mencionada, o maior valor contido no vetor deve ser impresso na saída padrão. Pausem o vídeo e gerem a solução de vocês. Partindo do pressuposto que você gerou a sua solução para o problema, agora eu vou apresentar uma proposta de solução para o mesmo. Tag de início de script em PHP. Agora eu estou me utilizando o define para especificar que n vai corresponder ao valor 10. O objetivo aqui é garantir uma maior manutenibilidade do programa. Então, neste caso, eu vou manipular um vetor com 10 elementos, mas se eu quisesse, por exemplo, manipular um vetor com 50 elementos, só preciso vir aqui e alterar o valor 10 para 50 e automaticamente o meu script vai estar ajustado para manipular um vetor com 50 elementos. Agora, então, eu tenho um comentário só para denotar que o trecho a seguir do script vai se referir à função que vai retornar o maior valor de um dado vetor. Uma especificação aqui da função maior underline valor, e ela vai receber um único parâmetro, denotado aqui por vetor. Primeira instrução que eu vou ter dentro da minha função é uma operação de atribuição. Então aqui eu estou declarando dinamicamente a variável maior underline v, e ela vai ser inicializada na declaração com o valor do primeiro elemento do meu array vetor. Eu tenho aqui a indexação com 0 de array. Na sequência, tem um for agora, que vai percorrer os elementos do vetor da segunda posição até a última. Então, os índices em um vetor vão variar de 0 ao número de elementos menos 1. Então, aqui eu estou começando o valor de i com o valor 1, ou seja, este elemento vai se referir ao segundo elemento do vetor, já que o primeiro eu estou considerando como maior até então. Então, vou pesquisar do segundo até o último em busca de algum valor que, porventura, seja maior do que eu estou considerando como maior até o momento. Tenho, então, dentro do meu for, um if que vai verificar se o valor que eu considero como maior até então é menor do que o iésimo elemento do meu vetor. Se este for o caso, eu vou atualizar o valor da variável maior underline v para que passe a conter o valor do iésimo elemento do vetor. E assim eu sigo a minha análise. Fecho o bloco do meu for. Quando eu sair do for, eu vou ter na variável maior underline v o valor do maior elemento contido no meu vetor que foi recebido como parâmetro pela função maior underline valor. E eu retorno, por meio da utilização do comando return, o valor da respectiva variável. Fecho agora o bloco da minha função maior valor. Agora eu tenho o trecho do script que vai se referir à entrada de dados ou inicialização do meu vetor com valores fornecidos pelo usuário através da entrada padrão. Então tenho ali inicialmente a declaração da variável v, que vai ser um array vazio. Neste caso, tem um for agora que vai percorrer todos os elementos deste meu vetor. Então, eu tenho ali que o for vai variar de 0 até n-1. Aí, lembrando que o n foi especificado por meio do define e contém o valor 10, né? Então, corresponde, melhor dizendo, ao valor 10. Então, neste caso, o meu i vai variar de 0 a 9. Dentro do meu for, eu tenho aqui a função echo, que vai ser responsável pela solicitação da entrada ao usuário por meio da apresentação da seguinte mensagem na saída padrão: quebra de linha, entre com o elemento v e abro colchetes. Aqui eu tenho, né, a expressão aritmética que vai ser avaliada, o seu valor vai ser convertido para uma string e a string vai ser concatenada com essa anterior, que posteriormente é concatenada com esta, né? Por que eu estou somando uma unidade ao valor de i? Aqui eu quero transparecer ao usuário detalhes de implementação, ou seja, eu quero tornar imperceptível o fato que os índices em PHP para vetores começam em 0. Eu quero que o primeiro elemento do vetor seja solicitado com o valor apresentado entre colchetes 1. Agora eu tenho a leitura do valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão por meio da função fgetS. Então vai ler esse valor
através de uma string. Essa string vai ser fornecida para a trim, que vai eliminar espaços no início ou no final da string e quebra de linha que porventura existam. E aí esta string vai ser convertida para um valor inteiro por meio da utilização deste cast. E eu tenho agora a atribuição desse valor inteiro para o iésimo elemento do meu vetor v. Agora eu fecho o bloco do for. Após a execução do for, eu vou ter inicializado todos os meus 10 elementos do vetor com valores fornecidos pelo usuário. Agora eu tenho a apresentação do maior valor contido no vetor na minha saída padrão. Eu vou fazer isso por meio da execução da função echo. Tem uma quebra de linha. O maior valor contido no vetor é e um espaço. E aí essa string vai ser concatenada com o retorno da chamada função maior underline valor, que vai ser passado como parâmetro o meu array v para a função. E aí, como nós vimos no código da função, o maior valor contido no vetor v vai ser retornado e este vai ser transformado em string concatenada a esta. Após essa concatenação, também vai ser concatenada essa outra string para termos uma quebra de linha ao final da mensagem apresentada pela função echo. Agora eu tenho a tag que finaliza o meu script em PHP. Agora nós vamos tratar do terceiro e último tipo de variável no tocante ao escopo das mesmas. Vamos falar agora de variáveis globais. Variáveis globais são declaradas fora de todas as funções do script. Elas são conhecidas e podem ser alteradas por todas as funções do script que seguem a sua declaração. Vamos a alguns exemplos para uma melhor compreensão desse tipo de variável. Temos a tag de início do script em PHP. Agora, a declaração dinâmica da variável nome, que será do tipo string e está sendo inicializada na declaração com a string PHP. Agora tem uma especificação da função mostrar nome. Percebemos que a função não tem nenhum parâmetro. Como primeira instrução do meu bloco da função mostrar nome, eu tenho a especificação de que dentro da função eu vou poder manipular a variável nome, que é uma variável global. Eu faço isso por meio da utilização da palavra reservada global, que está especificando que a variável que eu vou colocar o identificador a seguir será uma variável global acessível dentro desta função. E agora eu tenho a utilização da função echo, que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: nome, dois pontos, espaço e o conteúdo da variável nome. Fecho o bloco da minha função mostrar nome. Agora eu tenho a chamada função mostrar nome, só para nos lembrarmos, né, que mesmo uma função que não tem parâmetros deve ser chamada utilizando os parênteses, porém eu não coloco nada entre a abertura e fechamento do mesmo. Na sequência, tenho a tag que fecha o meu script em PHP. Então, só para deixarmos claro aqui, o que vai ser apresentado na saída padrão? Eu vou ter a chamada função, no caso, nome vai ser uma variável global acessível dentro da função e echo vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: nome, dois pontos, espaço, PHP. Vamos ver agora uma opção alternativa de sintaxe para a utilização de variáveis globais em PHP. Esse trecho inicial do script é absolutamente igual ao anterior, ou seja, eu tenho a tag de início de script em PHP, a declaração da variável nome com a inicialização na sua declaração com a string PHP, tenho ali o início da especificação da função mostrar nome. Aqui eu quero destacar que no script anterior eu utilizava a palavra reservada global para determinar qual variável global estaria visível dentro do escopo daquela função. Neste caso aqui eu tenho uma sintaxe alternativa. Então, estou utilizando a função echo. A função echo vai apresentar na saída padrão uma string, resultado da concatenação desta string com a conversão do valor desta variável para uma string. Neste caso aqui, então, a gente vê a sintaxe alternativa para a utilização de uma variável global. Como que esse processo vai se dar? Então, como eu vou trabalhar com variáveis, eu tenho aqui o cifrão. Aqui eu tenho, então, a especificação globals, determinando que entre os colchetes eu vou ter o nome da variável global que será utilizada neste contexto. Então, neste caso aqui, eu estou trabalhando com a variável, que no caso é a especificada com o identificador nome. Então, esta é a sintaxe alternativa para a utilização de variáveis globais. Eu confesso a vocês que eu costumo utilizar mais a palavra reservada global, mas volta e meia eu posso apresentar isso aqui para vocês em alguma videoaula para que vocês percebam essa possibilidade alternativa e fiquem à vontade para utilizar a que vocês acharem que é mais adequada para o contexto de construção dos scripts que vocês adotam.
Fecho então ali o bloco da minha função e tenho o mesmo trecho do script anterior, onde eu faço apenas a chamada à função mostrar nome. Vamos agora para o segundo exercício desta nossa videoaula. Escreva um script em PHP que simule um contador com 3 funções. Uma função chamada iniciarContador, que inicialize uma variável contador com o valor 0. Uma função chamada incrementar, que aumente o valor do contador em 1. Uma função chamada mostrarContador, que exiba o valor atual do contador. Regras. A variável contador deve ser definida fora das funções. As funções não devem receber parâmetros. As funções devem acessar e modificar contador usando o escopo adequado. O script deve chamar as funções na seguinte ordem: iniciar contador, incrementar, incrementar e mostrar contador. Saída esperada: valor atual do contador, espaço 2. Pausem o vídeo e gerem as soluções de vocês. Partindo do pressuposto de que você gerou sua solução para o exercício em questão, eu vou agora apresentar uma proposta de solução para o mesmo. Tag de início de script em PHP. Aqui eu tenho a especificação da variável contador, que está sendo declarada dinamicamente, vai ser do tipo int e está sendo inicializada com o valor 0 na sua declaração. Estou fazendo isso para que a variável contador exista, fora do escopo das funções em PHP. E agora eu tenho a especificação da função iniciarContador. Vou determinar que dentro da mesma eu farei uso da variável global com identificador contador. E agora eu atribuo para a variável global contador o valor 0. Fecho o bloco da minha função iniciarContador. E agora a especificação da minha função incrementar. Especifico que dentro da mesma eu vou fazer uso da variável global contador. E agora eu incremento o valor da variável contador em uma unidade, assim como era especificado no enunciado. Fecho o bloco da minha função incrementar. Tenho agora a especificação da minha função mostrar contador. De forma análoga ao que eu fiz nas funções anteriores, eu especifico que dentro da função mostrar contador eu farei uso, posso vir a fazer uso da variável global contador. E agora eu tenho a função echo sendo utilizada. A função echo vai apresentar na saída padrão a string que representa valor, espaço, atual, espaço, do, espaço, contador, espaço. E aí eu tenho aqui o valor da variável contador sendo apresentado. Depois eu tenho uma quebra de linha. Fecho o bloco da minha função mostrar contador. Seguindo a premissa especificada pelo enunciado, agora eu vou chamar essas funções exatamente na ordem que foi especificada. Então, chamo inicializar contador, depois chamo incrementar novamente e chamo a função mostrar contador. Agora eu fecho o meu script em PHP. Com a execução desse meu script, eu vou ter exatamente a saída que foi especificada pelo enunciado, ou seja, valor atual do contador 2. Nossa videoaula de hoje finaliza por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Até mais!